toda certa infamada, maligno, todo jugo do inferno, todo jugo das trevas, toda a caixa da operação satânica vindo do norte, sul, leste, oeste, em nome de Jesus, cancela, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu poder, Pai Santo, nós te louvamos, eu te louvo e te agradeço pela bondade, pelo amor, pela tua vitória, Senhor, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, em nome de Jesus, está escrito todo o joelho se dobra, Senhor, no nome de Jesus, está escrito toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Eu oro para que todos aqueles que entrarem por essa live adentro, Senhor, em nome de Jesus, dobrem o joelho a Jesus Cristo e confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu clamo sangue poderoso de Jesus sobre mim, sobre os meus filhos, sobre toda a atmosfera espiritual no lugar celestial, dentro de todo este edifício, em nome de Jesus. Pai Santo, eu clamo sangue poderoso de Jesus sobre todos, um a um, cada um que entrarem por esta live adentro, Senhor. Eu clamo o poderoso sangue de Jesus, Pai Santo, sobre a sua vida, Senhor, no nome de Jesus. Quebranta, Senhor, no nome de Jesus, o coração de todos nós, Pai Santo. Liga-nos, Senhor, ao temor do teu santo nome, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de partilharmos esta palavra, Senhor, porque tu diz na tua palavra: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, seja convosco, seja bem-vindo a esta live. Eu tenho andado um pouquinho ausente nos bastidores, mas muitas coisas estão a acontecer. Sejam bem-vindos, que o Senhor seja convosco, vos capacite, unge os vossos ouvidos e prepare o vosso coração para receber esta palavra de temor do santo nome do Senhor. Amados, nós estamos nos últimos tempos. As profecias não estão a demorar a cumprir-se. As profecias estão-se a cumprir de um dia para o outro. Quando Deus fala a mim, eu penso que vai demorar muito tempo, porque desde que o Senhor me levantou, sensivelmente desde 2017, que o Senhor começou a me dar sonhos e visões e que se cumpriram, mas a partir de algum tempo atrás, amados, desde que o Senhor me disse que a água parada não move o moinho, mas eu moverei o moinho, amados, as coisas estão a acontecer uma atrás das outras, as profecias estão-se a cumprir uma atrás das outras. Se vocês forem lá ver na página onde tenho as pregações, vocês hão de ver a profecia em que o Senhor me falou e eu disse rumores de guerras, rumores de guerras. A Espanha está em guerra fria. A Espanha está em guerra fria. Lembram-se, esta mensagem está lá, acerca de Espanha. Podem ir lá ver e vão confirmar e ouvir a mensagem que veio diretamente do Senhor. Amados, o que está a acontecer agora em Espanha? Qual é a guerra fria que está agora em Espanha, amados? Não só em Espanha, não é? Mas em quase todos os países que não concordam com os Estados Unidos. Estão em guerra fria. A Espanha entrou em guerra fria com os Estados Unidos porque recusou o pedido dos Estados Unidos para ceder o espaço aéreo para que sirva de link para atacar o Irã ou Israel, ou seja lá o que for. Amados, eu de política não entendo nada, amados. Eu não entendo nada, eu só entendo de tudo aquilo que o Senhor me diz. Em política eu não me envolvo porque não sou chamada a tal, mesmo que fosse, amados, não gosto de política. Eu odeio política porque a política é algo que deveria ser uma coisa muito justa, mas não é. A política é algo que todos prometem porque querem alcançar aquele alvo, querem subir ao trono, querem tomar posse do protagonismo, de estar como chefe de Estado, mas ninguém cumpre nada depois de chegar ali, ou mesmo que queira cumprir, mas quando sobem está tudo tão de pernas para o ar que as promessas eles já não conseguem cumprir. Por isso, para mim, amados, a política não se encaixa, mesmo como individual, como serva de Deus, eu estou banida. É para que você veja que política aqui não entra. Mas quando Deus fala para que eu fale aos governantes, amados, isso não é política, é profecia, é vontade de Deus. Porque Deus também, quem são os governantes, quem somos nós? Somos todos moradores da terra,
somos todos criaturas, criaturas, feituras, obras das mãos do Senhor Jesus. E então, eles são pessoas com emoções, com necessidades, com tudo tal qual nós, não é? Então nós não somos diferentes. A diferença é que cada um está no seu lugar a cumprir a sua missão, a cumprir o seu papel. Só isso, nada mais. E então, quando Deus diz que Deus falou pela minha boca rumores, guerras e rumores de guerra. Espanha está em guerra fria. Naquele momento não estava a acontecer. Naquele momento Espanha não estava em guerra fria. Mas agora já está, entrou. Então a profecia cumpriu-se. Deus cumpriu aquilo que ele falou pela minha boca, cumpriu-se. Então, amados, se você em algum momento tem tido dúvidas acerca deste ministério, então, olha, eu sinto muito de te decepcionar, porque está tudo a se cumprir. Está tudo a se cumprir e grandes coisas Deus fará. Se você crê, amado, abra o seu coração. Eu tendo as minhas orações, eu tive a dizer ao Senhor, ai Senhor, tenha misericórdia de todos aqueles que blasfemaram contra esse ministério, porque não é fácil. Não é fácil porque nestes finais de tempo a incredulidade é tanta que até faz dó. A incredulidade, inclusive, da igreja. A igreja, aquela que lê a palavra, aquela que abre a palavra, estuda a palavra, prega a palavra, mas quando Deus aparece e fala para ela, ela não acredita. Por isso é que Deus disse, eu estou abominado com a incredulidade das minhas igrejas. Quando ele fala das minhas igrejas, é aquela que crê nele, é aquela que congrega, é aquela que busca, é aquela que bate, é aquela que intercede, é aquela que está na presença dele. Esta é a igreja, amado. A igreja é aquele que congrega, é aquele que serve a Deus, é aquele que vai buscar, é aquele que está na brecha. Quando ele diz a minha igreja, é isso. A minha igreja não são aquelas pessoas que hoje vão e amanhã não vão, depois da manhã não vão. Não, esses não são igreja. Igreja é aquele que está firmado na rocha. A igreja é aquele que está firmado na palavra. A igreja é aquele que confia no Senhor e leva a sério a congregação dos santos. Esta é a igreja. Esta é aquela que Deus fala, igreja minha, a minha noiva, a minha amada, a minha esposa. Esta é a igreja. E é com esta esposa, esta noiva, esta minha igreja, que o Senhor diz que ele está muito abominado com a incredulidade, que não reconhece o noivo quando ele aparece. Leia a palavra, faz a palavra, prega a palavra, evangeliza a palavra, tudo é a palavra, mas quando Deus aparece, até blasfema contra Deus. E nisto, amados, muitos vão ficar tão decepcionados, porque estão à espera que eu caia, estão à espera que as profecias não se cumpram, mas elas estão-se a cumprir desde o primeiro dia do ano, amados, desde o dia 1 de janeiro deste ano. O que o Senhor profetizou pela minha boca no último mês, inclusive, de dezembro, a partir do dia 22 de dezembro, em que Portugal iria sofrer grandes inundações e haveria mortes e muitos prejuízos. Isso foi no dia 22 de dezembro. Olha o que aconteceu logo em janeiro. E não acabou, amados. Isto foi uma parte. Agora esse é o refrigério para que o povo português reconsidere, para que o povo português se arrependa, para que o povo português dê atenção àquilo que tem sido pregado, não só por mim, mas falando por mim, que saiu à rua, que foi levantada especificamente para poder pregar aos governantes, diretamente ao governo do país, para que eliminasse a Fátima e tudo mais, deixar as idolatrias. Amado, então isto é mais, eu não sei se existe mais alguém que tenha feito isso diretamente ao Marcelo Rebelo de Sousa naquela altura. Atenção, eu não estou aqui a me exaltar, amado. Muito
Pelo contrário, todos, de uma forma geral falando, todos os servos de Deus fogem pregar o evangelho aos governantes e diretamente como eu fiz. Eu fiz, não foi por escola minha, eu fiz porque o Senhor Jesus me comissionou para fazer tal, e quando estou a pregar debaixo da sua obediência, eu não tenho controle, é o Espírito Santo que tem controle, eu sou apenas o vaso. Eu sou apenas o vaso e ele fala aquilo que quer, ele faz aquilo que quer, e quando nós damos por nós, fazemos coisas e dizemos coisas que nem estava na nossa mente fazer tal ou dizer tal ou enfim. Então isso é Deus a falar para o seu povo, Deus a querer salvar o seu povo, porque é da vontade dele que todo homem se salve, amado. Deus não tem prazer na morte do ímpio, caso contrário, porque enviaria ele o seu filho, porque iria ele sacrificar o seu filho amado e único. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade, Senhor, por esse amor, Senhor, tão sofredor, a ponto de teres enviado teu filho unigênito para pagar o preço da nossa salvação, para perdão dos nossos pecados, remissão da nossa alma, Senhor, cravando na cruz do Calvário o seu próprio filho, permitindo que ele fosse ao madeiro, mãos cravadas, pés cravados, Senhor, coroa de espinho, injúrias, humilhações, até as suas vestes, Senhor, cortaram em bocadinhos e lançaram sortes para ser vendido, Senhor, muita humilhação ele passou, mas ele venceu, não abandonou, ele venceu por mim e por todos. Senhor, obrigado pelo teu amor, Senhor, obrigado, Senhor, pela carne rasgada, Senhor, pelas nossas transgressões, obrigado, Senhor, pela coroa do espinho, os carne por ser o rei dos reis, Senhor, que isso veio a cumprir, Senhor. Eles puseram a coroa de espinho, rei dos judeus, e isso se cumpriu porque o Senhor confirmou com sinais, prodígios e maravilha que ele é o rei dos reis, Senhor do Senhor, e ao seu nome todo joelho se dobra, ao seu nome toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Graças te damos, Senhor, pela nossa salvação. Então nós que já conhecemos que seja um bocadinho, nós devemos desenvolver essa mesma compaixão para com os outros e com ousadia, com amor, não medir esforço, e também nos colocar, posicionar-nos como vaso vazio de nós mesmos nas mãos do Senhor, para que ele possa usar a favor de outras almas e de outras almas, amado. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus, pela tua bondade, Senhor. Não há como esquadrinhar a largura, a altura, a profundidade do teu tão grande amor. Em nome de Jesus, receba toda honra, toda glória, todo louvor e adoração por todos esses tão grandes feitos, prodígios, maravilhas, em vencer a cruz, vencer o inferno, vencer o mundo, vencer o pecado, vencer tudo, Senhor, por amor a nós, em nome do Senhor dos Exércitos. E então, amados, nisso, é muito, eu não sei realmente como é que as pessoas vão se ver, aquelas que se escarneceram, aquelas que foram chamadas para este ministério e que blasfemaram, e que houve quem dissesse mesmo que prefere morrer do que vir para debaixo da minha autoridade. Amados, eu sinto muito por essa alma, eu sinto muito por esta alma específica. Neste ano é capaz de não passar, amados, porque se foram tantas blasfêmias, tanta perseguição, tanta injúria que me causaram a mim, aos meus filhos, diretamente do inferno, e outros indiretamente do inferno, que é o inferno que usa pessoas para virem a nós, os servos do Senhor, aqueles que são genuínos, que buscam, que se santificam, que querem agradar a Deus. A perseguição é maior, é mais pesada e é dura, a carga espiritual é dura, amados, é um peso muito grande, amados, e eu estou aqui, e a cada dia Deus prova cada uma dessas pessoas de que é Ele no comando. Cada dia que eu sobrevivo a esses ataques, ataques inclusive mesmo com crimes, amados, crimes de sangue, pistolas no meu olho espiritual, Deus mostra pistolas, canhões contra mim.
E nos bastidores você não sabe aquilo que um profeta, um apóstolo vivencia. As vigílias são obrigatórias, porque o ungido do Senhor só é protegido se ele vigiar e orar, amados. O ungido do Senhor só é protegido e só sobrevive aos ataques se ele orar e vigiar, se ele permanecer no Espírito orando, em conexão, conectado com Deus. Para te dar um exemplo de estar conectado com Deus, o Jó, quando esteve esse tempo todo a ser vítima de ataques diretos de Satanás pela permissão do Senhor, ele não desgarrou-se de Deus. Ele não se desligou de Deus. É como um cordão umbilical, bebê e a mãe, bebê dentro do ventre da mãe. O cordão umbilical é a fonte da vida deste bebê. Assim esteve o Jó conectado com Deus o tempo todo. Por isso é que ele não pereceu. Deus não o deixou, mas também ele não se desligou. Ao todo tempo, muito pelo contrário, ele adorou. Foi um mal muito grande, injustamente, que sobreveio sobre ele, mas ele não questionou Deus, ele se sujeitou até o fim. E isto, amados, assim é a vida de um apóstolo genuíno, assim é a vida de um profeta genuíno, assim é a vida de um pastor genuíno, assim é a vida de um intercessor genuíno. Um intercessor, amados, ele vive na brecha, ele quase que não dorme, ele está em alerta, o verdadeiro intercessor, amado. Se você está aqui, você é intercessor, você sabe bem daquilo que eu estou a falar. Grande dom é esse do intercessor. Todos nós temos esse dom quando somos levantados para ocupar uma posição. Mesmo que não temos esse dom, temos que desenvolver esse dom. Jesus Cristo, no batismo do fogo, ele nos leva ao oleiro. Temos todos que descer ao oleiro, lidar ali com demônios cara a cara, para nós ganharmos esta resiliência e o bom hábito e a prática e técnicas desenvolvidas por ele, dada por ele, que ele vai nos ensinando para que nós vençamos potestades, principados e toda a casta de hostes espirituais da maldade que vem contra nós. Nós temos que ganhar este bom hábito, essa técnica, e a prática é a prática para vencermos o inferno, vencermos a carne, vencermos o caráter, vencermos o pecado, vencermos o mundo, vencermos toda essa glória do mundo, para nós então tomamos posse do nosso ministério. Aquele que não entra na linha da frente, amado, a linha da frente, aquele que não entende o processo de intercessão, que começa por perdão dos pecados, aquele que não entende o processo de intercessão, que toda a nossa guerra é no ringue, no altar do Senhor, não é contra as pessoas, amado, este nunca tomará posse do seu ministério. Ele tomará posse do ministério vindo do homem e operará 100% fora do rio de autoridade de Deus. Então, há que honrar aqueles que genuinamente estão a cooperar com Deus, estão dentro do rio da autoridade de Deus, estão a fluir pelo Espírito de Deus que clama Abba Pai, estão a produzir frutos do Espírito. Ao longo desses anos, amados, quantas profecias se cumpriram? Muitas, amados, muitas. Só aquele que está comigo, debaixo da minha liderança, eles genuinamente honram a Deus através de mim, porque eles veem, eles têm experiência, todos eles, um a um. Então é para que vocês estão a produzir frutos, amados. Estão a produzir frutos do Espírito Santo. A igreja, todos nós temos tendência, quando Deus nos levanta, a tendência é que nós tenhamos uma igreja cheia. E eu muito almejei isso. E quando o Senhor me mostrou em visão, ainda mais corri. Ai, Senhor, não orava. O Senhor, então, um dia, ele acalmou o meu coração. Ele disse: Ana Isabel, a igreja cresce com um novo nascimento. Então, ou seja, não importa o tamanho da igreja, mas se o número de novo nascimento naquela congregação é inferior, amados, esta igreja não está a vencer. A igreja só cresce, a igreja só vence com um novo nascimento, com o número de fiéis que nascem da água e do
Espírito Santo. Não é o batismo no fogo, mas é da água e do Espírito Santo. Porque João 3 está lá escrito: aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não entrará, não herdará o reino dos céus. Então, uma igreja que tem um número completo de novos convertidos e que nascem da água e do Espírito Santo, ela é uma igreja salva. E ele diz que isto há poucos. São poucos no meio do corpo de Cristo em todas as suas igrejas. E ele almeja. E por que há poucos, amados? Por causa da apostasia. Por causa da apostasia. As pessoas, a igreja tem que entender uma coisa. Quando você fala mal da outra igreja, e especialmente quando você não conhece a visão desta igreja, fica sabendo que, em primeiro lugar, você está nas trevas. Você não nasceu da água e do Espírito Santo. Quer você seja pastor, quer você seja apóstolo, quer você seja o quê? Se você não tem a visão de Deus, se você não tem a indicação de Deus de que esta igreja está em apostasia, que esta igreja está quer individual, quer coletiva, ela está em apostasia, ela está nas trevas, e você deliberadamente, pelo facto de você ver atitudes e examinou só pelas vistas, e vai criticando, vai falando mal desta igreja, você fica sabendo que você não está a falar mal desta igreja, você está a falar mal do Senhor desta igreja, você está a blasfemar contra o Espírito Santo. E quando assim você faz, amado, você está a provar a Jesus Cristo que você não nasceu da água nem do Espírito Santo, vai provar a Jesus Cristo que você está nas trevas, e o perdão dele será para aqueles que inocentemente pecaram porque não sabem, mas não será aplicado para aqueles que maliciosamente denigriram a imagem da sua igreja, defraudaram a imagem do corpo de Cristo, em que ele é o Senhor. Então nós temos que aprender estes valores, amados, para não continuar a pecar. Nós estamos a viver os últimos tempos. Estes são momentos em que a igreja tem que viver em alerta, de jejum, oração e vigiar. E vigiar tendo cuidado consigo mesmo, porque nós todos temos tendência de achar que somos craques, que somos os melhores, e nós esquecemos que se você e eu somos igrejas de Cristo, nós esquecemos que Cristo é só um, e que se você e eu almejarmos subir com ele no dia em que ele determinar que é o nosso fim aqui na terra, você precisa de fazer como é que se diz? Um autoexame. Como é que você vai subir? Ou será que Deus, Jesus Cristo, irá permitir que você suba se você continua a criticar a sua igreja, tal como você é também a igreja dele? Estão a entender, amados? Eu espero que você esteja a entender aqui este raciocínio. É muito importante que você entenda, porque nós vamos bater de frente todos com Jesus Cristo. Eu vou te ver, eu estou aqui agora consigo, eu não o vejo, eu não o conheço, eu não sei quem é quem por detrás desta câmara, mas o Senhor sabe quem é quem e o Senhor sabe quem sou eu. Eles são dos corações, esquadriam os rins. E seja lá aquilo que você está a fazer ou a pensar de mim ou de outra igreja qualquer, a fazer comparações que denigrem, amado, está a ser apontado no livro da vida ou da morte, dependendo do teu estado da alma. E como é que ele vai permitir que aquele que defrauda tanto a sua igreja vai subir quando o outro que ele tem também na lista para subir se esforça para não causar dano ou não defraudar a sua igreja? Como é que ele iria operar a justiça? Como é que a justiça de Deus se operaria? Vocês estão a entender, amados? Ele é um Deus justo. Ele ama todos.
Mas ele não vai compactuar com o pecado. A justiça dele é sempre justa e é limpa. Ele tem sempre as suas mãos limpas e imaculadas. E ele dará sempre a todos nós de acordo com as nossas ações, nossas atitudes e mesmo até com os nossos pensamentos. Neste final, ele diz, aqui em Mateus 24, diz, no versículo 34, diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Toda a palavra que eu tenho pregado neste ministério, amado, quando eu fui arrebatada no Espírito em 2020, ficou tudo escrito. Ficou tudo escrito, amado. E eu só entendi depois que quando ele disse que eu estou abominado com a incredulidade das minhas igrejas, eu só entendi quando que ele estava a falar a incredulidade do povo abominava, porque ele me levantou e ninguém recebeu. Foram poucos os que receberam. Ele me levou para fazer-me lembrar que tudo que eu profetizei durante a pandemia, tudo ficou escrito. E, amados, escrevia mesmo. Cada vez que eu profetizava, escrevia no meu ventre. Parecia que eu tinha até dentro de mim uma máquina datilógrafa. Eu até ficava encolhida, ficava a tremer, cheia de temor, cheia até de medo, porque eu nunca vi nada tal. Nunca na Bíblia eu ouvi nenhum outro grande profeta, mesmo Jesus Cristo, a dizer que escreve na barriga. Mas qual é a interpretação que eu tenho, amado? Está escrito, está aqui. Está aqui em Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Está-se a cumprir tudo, amado. Está-se a cumprir tudo quanto 2020 ele profetizou e está a acontecer. E vocês preparem. Vocês preparem, porque algo muito inédito vai acontecer. Eu não vou mais falar porque já profetizei e está a acontecer. Quando ele disse que a água parada não move o moinho no ano passado, em dezembro, já nos finais, nos dias finais, eu não me lembro se foi na penúltima ou na última semana de dezembro de 2025. A água parada não move o moinho, mas eu moverei o moinho. Eu moverei o moinho. Amados, começou por dentro da congregação dos santos, do corpo de Cristo, pela qual o Senhor Jesus Cristo me deu. Aqueles que estão a brincar, o moinho moveu todo, amados, e subiram todos de nível. Quem é que os catapultou para outro nível? Não fui eu. Não fui eu. E grandes coisas, a igreja cresceu de um momento para outro. Eu fiquei assim. Todos nós estamos assim, atônitos. Mas veja lá quantas pessoas são ali, amados. É a glória de Deus, amados. É a glória de Deus. E é incrível como é que as igrejas ainda continuam a ser rebeldes aos olhos do Senhor, não crendo. Quando o Senhor, com tão pouco número, elementos, consegue fazer grandes coisas. Grandes coisas. Um elemento tão pequeno, um número de servos tão pequeno. E eu, num estado de escassez, num estado de tantas limitações, tantas limitações, amados. Eu digo, repito, tantas limitações. É impossível, na minha capacidade, no meu estado, falta de recursos e de muitas outras coisas, fazer algo que eu estou a fazer. Fazer algo que eu estou a fazer. Então você não vê Deus, você não honra Deus, amados. De manuais que eu compilei da visão para poder treinar missionários e enviar missionários. Já são 10 escritos, há muitos outros escritos, mas precisam de ser editados e moldados e por aí fora. 10 escritos e imprimidos. 10, amados, manuais escritos. Horas a fios sentada. Eu hoje, para 10 de manhã, que estou aqui sentada. Por isso que não tem tempo nem para fazer exercício, nem para fazer coisas, não é? Porque não dá ainda. Há de dar. Deus é fiel. Mas ainda não dá.
Por quê? Porque nós estamos a fazer trabalho de 5, 6 pessoas. Trabalhos grandes, com grandes responsabilidades, em que 5, 6, 7 pessoas deveriam estar a fazer o trabalho que uma de nós está a fazer. Quando o trabalho de Deus, escrever esses livros todos e editá-los e corrigi-los e por aí fora, amados, é o trabalho para ser feito por 2 ou 3 pessoas até imprimir. Eu posso só ditar, a outra pessoa escrever, a outra pessoa corrigir e depois ir para a gráfica. Mas eu estou a fazer isso tudo, a única coisa que não estou a fazer é imprimir, é estar ali e imprimi-lo, que é a gráfica que está a fazer. Amados, e a todo tempo, onde é que está a honra de Deus, amados? Por isso é que Deus se entristece. Deus se entristece. Quantas igrejas não têm pessoas que não estão a crescer espiritualmente? Estão ali anos após anos e não crescem espiritualmente. Não pregam o evangelho eficaz. Não praticam o amor de Deus. Não praticam o amor de Deus. Mas todas as igrejas se esforçam para praticar o dízimo. Por quê? O interesse de pão e peixe. Porque sabem que Deus é fiel. Mas não sabem que não é o dízimo que salva. Dízimo não salva nada, amados. Dízimo é tua gratidão para com Deus. Dízimo, se você usar Malaquias 3:10 sem sabedoria, o dízimo te condena. Ele me disse que o dízimo condena. Por quê? Porque foi uma sanção. E é a área em que todo mundo mais corre para as igrejas que praticam lei de prosperidade financeira. Quanta apostasia! Quanta apostasia! Isso é naufrágio na fé. Fogem da igreja que prega o verdadeiro evangelho. E eu entendo a tristeza dele. Porque o verdadeiro evangelho vai que... O que a pastora Cristina diz? Quando perguntavam ela, lá na tua igreja, como é que é? Tira demônio. Era a resposta dela para todos. Na minha igreja tem tira demônio. Tem penina, mas tem salvação. Aquele que não cresce na minha igreja, lá com a apóstola Ana, então nunca mais vai crescer. Essa foi sempre a resposta dela para todos, amados. E é essa igreja que todos fogem. Por isso é que ele está abominado. Quando as igrejas estavam em apostasia, quando o apóstolo João foi gravemente perseguido e atirado para dentro da caldeira do azeite a ferver, azeite quente a ferver, ele foi atirado para dentro para ser estorricado. Mas Jesus deu-lhe livramento. E ele então foi exilado para a ilha de Patmos. Leia Apocalipse, a carta às igrejas. E foi ali, ele foi arrebatado no Espírito. Tal como eu fui. Não foi diferente, amado. E qual foi a missão dele? Qual foi a missão que o nosso mestre, quando apareceu, lhe deu, amado? De profetizar as igrejas. E é exatamente o mesmo papel que ele me deu, amado. É exatamente eu quando te explico, amado. Pelo fato de nós termos as redes sociais, isto facilita. Mas isto que o apóstolo João fez, o que é que Jesus Cristo disse? Aquilo que tu vês, escreve e envia cartas às igrejas. E a mim, Jesus Cristo me disse, quando eu disse, o Senhor me está a dar a profecia para dar ao Jorge Tadeu. Eu conheço. Ele não me vai ouvir. E eu recusava. Eu ligava. Eu estava em contato com o bispo Caramale, porque ele está perto do Jorge Tadeu. E ele me disse. Eu disse, olha, bispo, o senhor me está a dizer para que o Jorge Tadeu, o apóstolo, distribua os livros, porque era na altura de pandemia. Deus está a dizer para que o apóstolo distribua, não venda, distribua livros de cura divina, livros de autoridade do crente, livros de amor, arma de guerra, e acredito que mais para distribuir para todas as congregações em todo o mundo, para não vender. Esta foi a primeira mensagem, amado, que veio a mim. E eu fiquei atrapalhada e disse,
Como é que eu vou? Isto é de Deus mesmo, não? Porque não, eu não posso pensar numa coisa assim. Eu estou ali, minha filha muito doente, muito enferma mentalmente. Na altura ela tinha 8 anos, muito enferma. O meu filho também é muito vulnerável. De repente Deus começa a falar. E eu disse, não, isso não é para mim, isso não é, eu não devo estar bem. Não. Eu saí da Inglaterra sendo perseguida pelos governantes aqui. Agora o Senhor está-me a dizer para pregar para os governantes. Não, isso é diabo, isso é o inferno que quer me matar. Foi assim, amados. Eu a pensar que é o inferno. Mas como a palavra perseguia-me, não me deixava, eu não estava quieta. Eu estava a lavar louça. Ao mesmo tempo, a palavra só vinha bum, bum. Falava forte ao meu coração contrito, bem contrito. E eu fui obrigada a, conforme vinha, eu fui escrevendo tudo. Eu lavo louça, eu vou escrevendo tudo. Eu vou lavando louça e vou escrevendo. E depois, quando sentei, organizei os meninos, estavam mais calmos, sentei, peguei na Bíblia e também em Google e fui fazendo Google daquelas palavras. Eu escrevia e elas me davam um versículo bíblico. Foi aí que eu disse, ai meu Deus do céu, o Senhor está a falar comigo, é o mesmo Senhor. É o mesmo Senhor. E era Ele a falar comigo. Como nunca tinha o ouvido tão forte e falando tanto, palavras tão duras. E eu, como não estava acostumada a isso, fiquei perplexa. Mas Deus não deixa ninguém confundido, porque tudo se cumpre, tudo se confirma pela palavra. Em 2020, e quando eu comecei a profetizar, eu enviei e-mail para o bispo. O bispo, então, quando falei com ele ao telefone, ele disse, olha Isabel, tu sabes que o apóstolo não vai ouvir, sabes que ele não ouve ninguém. Tu sabes? Eu disse, pois eu sei, mas Deus está a falar, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que arranjar um jeito. Olha, Ana Isabel, ou seja, aí eu é que não vou falar. Ninguém quer falar. Ninguém quer falar, amado. Ninguém quer profetizar para os grandes. Ninguém. Por isso é que Deus diz, a quem enviarei? Você pode ser enviado, amado. Você crê nisso? Você pode ser enviado. Mas ninguém dá lugar a Deus para que Ele possa usar os olhos dele, procura os justos na terra, para que Ele envie. Dê sua vida a Jesus, amados. Dê lugar a Deus para ser usado. Há muito a fazer nesses finais de tempo. A apostasia é muito pesada, é profunda. Deus me disse, a apostasia nesse final de tempo, Ana, é profunda. E eu tenho que ter cuidado com o povo, porque senão eu vou partir, eu vou matar o povo. Porque eu falei ao Senhor, disse, Senhor, por que o Senhor não obriga certas pessoas que já conhecem a Deus, certas pessoas que já experimentaram a tua bondade, o teu amor, mas continuam a escarnecer de ti, Senhor. Continuam a deixar que o inimigo use-se deles e tire-os do aprisco e sirvam ao inimigo. Continuam a injuriar-te, Senhor. Continuam a pisar na cruz, quando a cruz já venceu, quando a cruz já pagou o preço. As pessoas vêm para dentro e recebem, começam a vencer, caem no mundo, levam essa vitória para o inferno, continuar a gozar contigo, Senhor. Por que o Senhor não os para, meu Pai? Eu pedi ao Senhor em minha oração, e o Senhor muito humildemente, mansamente, Ele me disse, Ana, se eu fizer assim, eu vou partir a todos, porque a apostasia na terra é profunda. Ou seja, a incredulidade é massiva. A multiplicação de iniquidades na terra é tanta que se ele obrigar, as pessoas venham para ele contra a vontade. As pessoas vão vir? Vão. Mas onde é que está esse amor ali dentro para suportar a carga espiritual? Vão morrer, vão partir-se. E é isso que ele não quer. Por isso é que ele quer que todos que venham a ele venham de livre e espontânea vontade. Que todos que venham a ele tenham livre-arbítrio para virem se entregar a ele. Dizer, Senhor, eu já não aguento. O mundo está a dar cabo de mim. Não consigo mais, não aguento. A carga é pesada.
Eu venho a ti, Senhor, e eu me entrego, eu me rendo, eu me abandono a teus pés, Senhor, seja feita a tua vontade, eu me consagro, eu me rendo. Ele está à espera de ti para fazer tal. Ele está à espera disso, amado. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu, quando levantei o altar do Senhor, comecei a orar, a interceder. Quando o inimigo começou a atacar muito, era muito ataque. Eu disse, ai, Senhor, como é que eu vou ficar com esses ataques todos? Os miúdos já estão frágeis. Eu comecei a fugir de demônios. Eu comecei a fugir como? Porque eles começaram a entrar. Mas é suposto acontecer isso mesmo, não é? Mas eu, como não sabia lidar, nunca ninguém explicou-me nada assim. Durante quanto tempo estive na igreja Maná? 17 anos. E nunca vi ninguém explicar que lida com demônios assim, cara a cara. E nunca tinha visto assim, nada assim. E quando é um demônio tipo uma limusine, é um anjo de morte mesmo. Quando eu vi, eu saí do altar, eu fui ficar perto dos meus filhos. Eu disse, ai não, você não vai tocar nos meus filhos, eu vou ficar perto dos meus filhos. E o meu filho, dos dois de um lado, um de um lado, outro do outro, eu fiquei no meio, ali a orar. E Deus a me chamar, venha após mim, não temas. E eu disse, ai não, Senhor, não vou deixar aqui os meus filhos sozinhos, não, com essa limusine, esse demônio ali, limusine, não, eu vou ficar aqui para proteger os meus filhos. Ora euzinha, a proteger os meus filhos, quem é que nos protege, amado? Já viu como é que nós somos tão pequeninos? Já viu como é que nós somos tão limitados? Já viu como nós somos tão nada, amados, tão nada? É o peso da chamada. E nisso, quando eu de repente, ele chamou-me tanto, ele inclusive acendeu a luz do altar. Ele piscou, acendeu, ele disse, Ana, vem após mim. Acendeu a luz mesmo do altar. Eu disse, ai não, Senhor, não vou, daqui não saio, não vou deixar os meus filhos. Agora, quem é que protege os meus filhos? Já vi como é que nós somos, tão falta de sabedoria. Eu fiquei ali, não, olho para um, olho para o outro, Senhor, não me justo, para, só. Mas ele me deu a visão que este demônio, espírito de morte, ele entrou na igreja, escancarou a porta, paz, entrou. Eu disse, ai Senhor, protege meus filhos ali, encolhida, pô, a mão nos meus filhos, os dois. E ele veio, entrou para onde nós estamos, ele olhou para o escritório, olhou para a casa de banho, mas Deus cegou-lhe o olho para que não visse onde nós estávamos. Porque lá eu fiz aquilo, é um espaço missionário, então tinha ali um quarto que eu fiz para mim e para os meus filhos. Deus cegou para que ele não nos visse. E eu disse, o Senhor nos cegou, obrigado, Senhor, o Senhor nos protegeu. Pois, mas ele depois, como não nos viu, ele sabia que eu estava lá, mas ele entrou, procurou-me, não me viu, então ele saiu. Mas só que ele saiu, ficou na porta, escancarou ainda a porta e convidou outros. Ele fez assim. E o Deus me disse, Ana Isabel, levanta-te e ora. Eu disse, ai Senhor, não. O Senhor lida com ele. Ana Isabel, e ele mostrou-me o fogo ali mesmo. E gritou, portões de inferno. Eu disse, ai não, fogo, sangue, cai sobre portões de inferno. Amado, quando eu disse fogo de enxofre, caiu uma labareda do fogo de enxofre sobre esse demônio. Ele todos, caiu um monte de lixos do inferno. Prostituição, fornicação, enfermidade, morte, tudo do inferno e portões de inferno. Quando é portões de inferno, amado? É portões de inferno, vem com tudo. Tudo caiu na porta assim, e não atingiu a igreja. Por isso é que eu prego com convicção. Os portões de inferno, quando ele diz portões de inferno não prevalecem contra a investida do corpo de Cristo, ele tem poder para parar. Portões de inferno não prevalecem contra a investida do corpo de Cristo. Só a voz do meu comando, ele pôs o poder, porque é ele quem põe o poder para que a palavra saia da nossa boca com fé. Ela não volte para ele vazia, mas prospere para tudo quanto é enviado. E os portões do inferno caíram por terra e o demônio fugiu. E ele então instruiu a Ana Isabel, não tenhas medo, venha para o altar, eu sou contigo. É ele, amados. E quando ele me disse,
eu naquela de atrapalhada. Ai, Senhor, o Senhor mandou-me agora profetizar. O bispo não quer ajudar-me para falar com o apóstolo. E agora o que é que eu falo? O que é que Deus me disse? Ana Isabel, no tempo de Moisés, não havia redes sociais. E não havia, pois não, quando Deus mandava Moisés e o Arão terem com o faraó, eles iam a pé. Não iam, percorriam quilômetros e iam ter com o faraó a pé. Então não havia redes sociais. Ana Isabel, no tempo de Moisés, não havia redes sociais. Tu tens as redes sociais. Use-as. Eu disse, Senhor, use-as. E eu já então que nem sei lidar com isto. Amados, vocês perdoam a minha falta de skills, que é mesmo pela graça do Senhor que você consegue me ouvir e consegue ver ainda o meu olhinho. Caso contrário, amados, isso é só um Deus nos acuda. Não tenho paciência para redes sociais. Não gosto de redes sociais. Eu estou a usá-lo em nome de Jesus porque Ele me mandou. Caso contrário, você não me conheceria. E nisto, eu tenho usado redes sociais desde aquela altura. Toda a profecia que ele falou por mim, amado, foi tudo escrito. Tal qual como ele apareceu aqui ao apóstolo João. Vamos ver aqui, amados. Em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9. Podem ler tudo depois quando puderem, tiverem tempo, só para ganharmos tempo. Está aqui. João em Patmos, a visão de Jesus glorificado, mensagem às igrejas de Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Por que ele disse para poder escrever? Porque ele estava longe, isolado, e só as cartas iriam chegar, a mensagem, a profecia só ia chegar a todas as outras igrejas através de cartas. E a mim ele disse: tu tens as redes sociais, use-as. Use-as. E todas essas mensagens têm chegado a você, amado. Não é de mim. Não é de mim, tal como ele usou-se do apóstolo João para falar às igrejas, tal qual ele usou-se de mim para falar às igrejas do corpo de Cristo. Por isso, eu quando falo, amado, eu falo com autoridade dada por ele, não por autocriação. Você já viu, vamos ali só dar um exemplo. Eu, quando comecei a pregar para o Jorge Tadeu, eles, depois quando Deus me disse para ir lá, para falar com ele diretamente, fui escuraçada, fui humilhada, trapaças, e ali, enfim, já tudo isso profetizei e passou, é só para dar aqui um lamirés. Deus me disse para ir, tinha um propósito. Ele não me disse o que queria fazer, mas eu tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Se eu fosse recebida, Deus então me diria o que eu iria, o que eu tinha que dizer. Nisso, eles intensificaram, eles ficaram mais furiosos contra mim. Chamaram-me de Acã e de tudo, porque já os conheço, é isso. Oravam contra mim, amados. Todas as igrejas de Cristo, na Maná, nos 4 cantos da terra, eu sabia que na altura tinham mais de 82 igrejas, mas agora devem ter muito mais, não é? Todas elas a orar contra mim. Deus me mostrou tudo em visão, amados. Tinha um encontro à meia-noite. Deus me mostrou servos a irem para a igreja à meia-noite em Angola. Eu tenho em Angola, em Santo Tomé, a igreja nova. Deus mostrou porta vidrada e tudo.
Eu disse, isso é igreja, Deus disse a igreja, maná. Disse, mas o que é que eles estão a fazer essa hora? A orar contra ti, vigília. Deus mostrava tudo, amado. Tudo. Tudo. A igreja católica, quando oram contra mim, as Ave Marias, os terços, Deus mostrava-me tudo. Os governantes que me perseguiam, Deus mostrava-me tudo. As pistolas, os bruxos, todos eles, Deus mostrava-me tudo. Tudo. Diz-me o nome deles todos, diz-me onde é que eles estão. Deus mostra-me tudo, amado. E a todo tempo você está a blasfemar com uma pessoa que está a ser poderosamente usada nos bastidores a teu favor, a orar por ti. Você sabe quantas orações? Durante 24 horas, 24 horas em orações. 24 horas em orações. Você sabe o volume de orações que eu tinha dada por ele para as suas igrejas. Quando ele me diz, Ana, eu se vier hoje, mais do que metade das minhas igrejas não sobem. Fogo São Jesus cai sobre esse Lúcifer, em nome de Jesus. Eu te repreendo, te expulso no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Ele me disse, o Lúcifer está a olhar para mim. Ele não conhece os inimigos, ele não conhece os seus ungidos. É ele quem protege, amado. Se ele não nos proteger, quem é que vai nos proteger? Ele se nos chama. Ele tem uma obrigação. E nós, se somos chamados, nós temos uma obrigação para com ele também. Temos que andar no Espírito, nós em obediência e ele na sua fidelidade, para nos proteger. E o recurso que os intercessores, aqueles em que ele chama e dá dons, quase todos os intercessores têm dons de visões e de sonhos. Porque se não tiver, amado, os intercessores que estão ali na brecha, que vigiam e que oram, se não tiverem o dom, que é um instrumento, amado, isso não é para ter vaidade. Isso é um instrumento de trabalho. Sonhos e visões são instrumentos de trabalho para nós vencermos o inferno. Porque eles não avisam quando estão aproximados de nós. É sonhos, visões e a sensibilidade, sentir a presença do inimigo quando ele está perto. Ele nos dá isso. E ele nos fala. Eu estou a pregar. Eu não tenho ninguém a interceder diretamente por mim, comigo, para estar na brecha a expulsar. E ele me avisa. Ele me avisa, amado. Que se ele não me proteger, quem é que vai? Então, amados, creiam mais, tenham mais fé. Tenham mais fé no nosso Criador, amado. Tenha mais fé nele. Ele é vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua a batalhar para cada um de nós, amados. A favor de cada um de nós. Ele nos ama tanto. Se você soubesse o quão ele nos ama, amado. Só pelo fato de ele ter me dito, Ana, eu não posso obrigá-los, as minhas igrejas, a virem à igreja, a se firmarem. Porque senão eu vou parti-los, vou matá-los. E claro que ele vai matar, porque ele me disse, Ana, todos nós temos um instinto animal dentro de nós. Eu sou o leão da tribo de Judá. Se eu rugir, a terra treme. Quando ele disse, Ana Isabel, estou a rugir para Portugal, estou a rugir. Ele não rugiu muito. Porque se realmente ele rugir, amado, aquilo que aconteceu em Portugal foi só um cheirinho. Foi só um cheirinho, amado. Ele é todo poderoso. Quem fez a terra? Não foi ele. Quem acabou com a terra uma vez? Não foi ele. Quem eliminou Sodoma e Gomorra? Não foi ele. Quem é que eliminou outros povos? Os saduceus, os amorreus e os buzeus e para aí fora? Quem é que eliminou o mais de 40.000 pessoas que morreram no deserto? Não foi ele. Quem é que decide o fim da vida de cada um de nós? Não é ele. O fôlego que eu e você temos não é dele. Quando ele decide, não é agora, não é ele quem desliga. Não somos nós quem desligamos, amado. Há momentos que é o médico quem decide desligar, mas há momentos que nem é o médico quem decide. É ele quem decide e dá ordem ao médico. Agora chegou, desliga, eu vou levar esse a dormir, a descansar. Quando é que nós vamos entender o poder do nosso Criador, amado? Quando é que você vai entender que o fôlego que você tem, você só se sustém porque é o poder dele. O fôlego que ele soprou nas narinas, desceu ao coração, bombeou e te fez a ti e a mim
almas viventes, somos almas viventes, somos nada. E você não crê naquilo que ele está a fazer. Oh, uma mulher, uma mulher. Desde quando se ouviu uma mulher a levantar uma igreja? Ok. E agora? A mulher não só levantou a igreja, mas fez discípulos e já enviou para nações. Já enviou para nações. É a mulher? Por que limitam assim tanto a Deus, amado? Por que você não crê que é o poder de Deus nesta mulher? Eu sou a única mulher que Deus usou poderosamente. Leia a Bíblia e examine as Escrituras. Quantas? A Débora, a Esther. Qual foi a única juíza do Velho Testamento? Não foi a Débora. Não é a Débora que Deus levantou poderosamente para levar o povo a ganhar uma batalha que vinha grandemente sobre eles. E leia quantas outras mulheres não foram grandemente usadas por Deus. A Maria. Não foi? Quem é que aparece? Quem é que Jesus apareceu primeiramente depois de ressuscitar? Amados, vamos ter fé, amados. Nós somos grandemente e poderosamente usadas por nosso Deus. Ele teve servas, mulheres, e que eram poderosamente usadas por ele no ministério dele. Não limita a Deus. Não limita a Deus, senão você fica de fora do rio da autoridade dele e não vai ser usado. Vai ser usada por inferno e vai acabar no inferno. Ele precisa da tua fé. Ele precisa que você crê. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele exista. E é galardoador de todos aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ele precisa que você creia nele. Se você não crer nele, você não herdará o reino dos céus. Não herdará, amado. Como é que uma mulher com tantos problemas, com tantas limitações, com tantos embaraços, faz nascer da água e do Espírito outras mulheres? Como é isso possível? E você vê a diferença de como eram e como é que são hoje. E pessoas que tinham problemas mentais graves, que não conseguiam memorizar um versículo bíblico. Hoje falam versículo bíblico como pipocas. Pregam. Produzem frutos do Espírito Santo. Até quando você vai crer, amado? E é nessas igrejas, como esta que o Senhor levantou através de mim, é que você foge. Por quê? Porque lá está tira-demônios. E você precisa de um tira-demônios. Mas como você não resiste ao diabo, você fica com os demônios todos. E os demônios que você adultera com ele, usa da tua boca para blasfemar contra Deus. E te condena. Mais ainda. Sai dali deste lugar, amado. Venha vencer. Venha vencer. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Não há um justo nenhum sequer. Eu entendo que quando nós não nascemos da água do Espírito Santo, nós somos muito usados por demônios. Porque estamos nas trevas e não conhecemos a verdade. Nós só fomos libertos por um bocadinho, mas a semente entrou. O povo tem que entender o processo de maturação espiritual. Tem que entender o processo da semente para cooperar com Deus que dá crescimento. E a igreja que não entende o processo da parábola da semente, as ovelhas nunca nascerão da água do Espírito Santo. Por isso é que está muitas igrejas mortas em apostasia. E cuidado que estão bem. Mas Deus está a trabalhar a favor. Não estou a falar para condenação, amado. Porque eu sei que Deus está a trabalhar a favor. E quando Ele me disse, Ana, se eu vier hoje, mais de metade das minhas igrejas não sobem. Eu disse, ai Senhor, e eu oro tanto para que o Senhor salve todos. O Senhor então me disse, Ana, todas não se salvarão. Disse, ai, o Senhor é poderoso para poder salvar todas as tuas igrejas. Ana, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Disse, ai meu Deus do céu, a escritura, a palavra dele não passa. Não passa. E é verdade ou não é verdade, amado? É ou não é? Todos se salvarão. Mas como eu estava tão perto dele e só não conseguia ver porque ele não se mostra, várias vezes eu pedi e disse, ai Senhor, eu quero te ver. O Senhor me dizia, a minha palavra te basta. Está bem. Mas eu fui insistindo para ir umas 3 vezes. A terceira vez, ele falou, Rijo, a minha palavra te basta.
Então eu nunca mais voltei a pedir. Eu nunca mais voltei a pedir. É que tinha tão cara a cara. Eu era só preciso ele se abrir um bocadinho para eu ver. Mas não, na minha palavra, a minha palavra te basta. Eu tenho a palavra dele, a palavra. Quando nós abrimos a Bíblia, amado, nós estamos a falar com ele. Nós estamos a ter um diálogo com ele. Se você tiver prazer na lei dele, você abrindo a Bíblia, você está a ter um diálogo com o nosso mestre. Satanás, sai, expulso o nome de Jesus. Você está a ter um diálogo com o nosso mestre. Há pessoas que ficam escandalizadas porque eu estou a expulsar demônios. Há pessoas que foram para a congregação, amados, ficaram escandalizadas porque eu estou a expulsar o demônio. Ai de mim se não expulsar o demônio. Deus me deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Como um apóstolo, você sabe o peso, a carga espiritual que tem um ministério apostólico. O problema é que as igrejas não conhecem o propósito do ministério apostólico, não conhecem como é que o ministério apostólico se manifesta, como é que ele se desenvolve e como é que ele depois tem aquela última ruptura. Pensam que é apóstolo, a ruptura. Amados, leia as escrituras. Quando Jesus Cristo se manifestou, ele começou o ministério dele. Os discípulos que o Pai os deu, eles foram fazer o quê? Eles foram chamados para apóstolos. É ou não é? Quanto tempo eles ficaram num treino? Durante o tempo que Jesus Cristo começou e ficou com eles 3 anos. Eles começaram logo a ter multidões? Não. Quando o Espírito Santo desceu, o apóstolo Pedro, pela primeira pregação, mais de 3.000 almas se congregaram. Leia lá o Atos 2. Né? Mas depois eles foram todos muito perseguidos, foram dispersos, foram mortos. Naqueles tempos era muito difícil pregar o evangelho. Havia muita incredulidade. Era muita perseguição de morte, mataram o mestre. Por isso é que ele disse, se a mim me perseguiram, também a vós vos perseguirão. Mas muitas são as vossas aflições, mas eu vos livrarei de todas, até os dias de hoje. Assim ele cumpre, amado. Creia, amado. Creia neste Deus vivo que ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele vive e reina em toda glória, majestade e poder. Para a tua e para a minha salvação. Ele coloca na brecha, ele peleja, amado. Ele repreende demônios. Como você não vê e como você não repreende, pela sua tão infinita, tão grande, infinita misericórdia, ele repreende o inimigo. Mas a mim, como apóstola, ele treinou em várias situações. Eu me vi aflita e disse, ai Senhor, repreenda. Ana Isabel, toma autoridade e repreenda. E você que me vem dizer para não expulsar, você a me dizer para não expulsar, você é um tirano, você quer que o demônio me mata, porque ele me conhece. Ele sabe quem é quem, amado. Os demônios sabem quem é quem. Eles sabem quem tem autoridade e quem não tem autoridade. Eles sabem quando você pode expulsá-los e quando você está num lugar em que você não pode expulsar, eles abusam. Por isso é que em todo lugar o apóstolo Paulo diz, eu quero que oreis em todo lugar. Porque o apóstolo Paulo passou pelo mesmo. Eu me vejo nos pés, nos sapatos do apóstolo Paulo em muitas coisas. Ele quando diz, por isso eu quero que vós oreis, ergueis as vossas mãos santas e oreis em todo lugar. Porque o demônio está em todo lugar, ele prossegue em todo lugar. Ele não tem vergonha. E você diz, eu não expulso. Continua. Continua não expulsar. Leia lá o Marcos 16:15. A 18. O que é que Jesus disse? E de pregar o evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome vós expulsareis os demônios. Veja Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou o poder e a autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. É o meu nome, todo o joelho se dobra. O nome de Jesus, amado. Você expulsa os demônios. Você repreende a morte. Você ressuscita morto. E é nessa igreja que você precisa de estar, que te ensina a vencer o inferno, a vencer a morte, vencer a enfermidade, vencer a injustiça, vencer o pecado.
E é exatamente essa igreja que você foge, porque o inimigo sabe que ali tem vitória, ali tem tira ele, ali ele não fica. Ali se ele entra por um caminho, ele entrou por 7 caminhos, ele tem que sair. E ele te convence que aqui não é lugar e põe na tua boca para você falar mal dessa igreja exatamente. Até quando você vai cooperar com o inimigo? Até quando você vai estar do lado errado, blasfemando contra o lado que está preparado a te salvar, para te salvar e que ora por ti? Até quando? E nisso, amado, voltando a isso, aqui, como vemos aqui em Apocalipse, Deus usou-se dele poderosamente. E quando ele disse aqui, deixa-me ver aqui nesta parte que eu até gosto muito, é que depois, já vimos que ele, que Deus, eu fui arrebatado em espírito, no versículo 10, dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Essas são as 7 igrejas de Cristo levantadas por apóstolo João, debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E ele tinha que escrever essas cartas a todas essas igrejas. Quando Jesus Cristo me disse: Ana, se eu vier, mais de metade das minhas igrejas não sobem. Eu disse: não. Ele disse-me: leia Apocalipse. E foi quando eu li Apocalipse, eu então disse: realmente só 2 igrejas do apóstolo João é que estavam prontas para subir. Jesus apareceu a ele naquele momento. Se fosse para arrebatar todas as igrejas, só a igreja em que o apóstolo João pastoreava e a de Esmirna. Estas eram as 2 únicas igrejas que estavam prontas para subir. E isto, ele, quando me disse que se ele vier, mais do que metade das suas igrejas não sobe, leia Apocalipse. Então a interpretação que ele me deu é: todas as suas igrejas na terra, todas as igrejas que se tomam pelo nome de Jesus Cristo na face da terra, estão representadas nestas 7 igrejas da Ásia Menor. Estão representadas. E sabendo que só 2 estão em condições de subir, se Jesus Cristo vier hoje, faça as contas, amado, num total de 7 igrejas, que representam o total de todas as igrejas de Cristo. E lendo, nós concluímos que só a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna, que são muitas também aqui na terra, não é só uma, pronto, este é um símbolo é um símbolo equivalente, comparável. Só no total de 7% que representa todas as igrejas de Cristo na face da terra, só 2% de todas as igrejas de Cristo na face da terra estão salvas, prontas para subir. E eu te garanto com toda certeza, não é fé, amada, é certeza, que a igreja que o Senhor me deu é a igreja de Filadélfia. É a mesma missão do apóstolo João. Como ele foi arrebatado, como eu fui. Para pregar às igrejas, como eu fui. E a mim ele acrescentou aos governantes. A mim ele acrescentou aos meus familiares. E todos têm rejeitado. Todos têm rejeitado. E ele então disse: vós ides após outros deuses, abominais a minha alma, e depois vindes a mim clamando a misericórdia. Arrependei-vos para a salvação da vossa alma. Eu já não quero oração, eu quero arrependimento. Tudo isso para todo mundo, amado. Para todas as igrejas que estão em apostasia, nos 4 cantos da terra.
o Senhor me levantou para profetizar. E o Senhor disse que muitas igrejas já se arrependeram. Muitas igrejas se arrependeram, incluindo Jorge Tadeu se arrependeu. Ele não manifesta isso porque é orgulhoso, mas o Senhor garante que ele já se arrependeu. E no dia que ele se arrependeu, o Senhor me disse e me fez lembrar: Ana, lembras-te da visão que eu te dei? Eu lhe disse: eu me lembro sim, a visão que o Senhor me deu mostrou-me o rosto do Jorge Tadeu e depois virou de lado e abaixou a cabeça assim. Muito triste, muito triste, muito triste, muito triste. E isso aconteceu há bem pouco tempo. Ele se arrependeu, Deus me confirmou. Deus mostrou tudo o que eles fizeram comigo nos bastidores. Deus me está a mostrar muitas melhorias que eles têm feito. Mas só que não tem volta. Não tem volta porque ele não recebeu. E Deus, quando Deus me levantou a profetizar, Deus me dizia que ele iria morrer. E que ele já iria morrer. E espiritualmente, no dia em que Deus matou espiritualmente, Deus mostrou-me. E Deus me confirmou. Ele já não tem a unção do apóstolo. Não estou a denigrir a imagem, amado. É porque é verdade. E já não falta muito. Vai se cumprir aos olhos de todos. Todos verão. Todos verão, amado. Todos verão. As profecias estão-se a cumprir umas atrás de outras. Neste ano, muita cabeça vai rolar no corpo de Cristo. Muito povo de Deus vai dormir. Muito povo de Deus vai dormir, muito povo de Deus vai ser levado cativo, porque o Senhor está a limpar as suas igrejas, o Senhor está a preparar as suas igrejas, o Senhor está a abominar com tanta apostasia. O primeiro amor tem que reavivar. O primeiro amor tem que reavivar. Ele está a cuidar das suas igrejas, ele está a fazer com que as igrejas se ressuscitem dos mortos. A igreja manata toda ela morta, acabou, tem que nascer de novo, tem que batizar de novo, tem que fazer tudo de novo. Não importa se já conhece a palavra ponta a ponta, não importa, é começar tudo de novo. O Senhor me falou. Aquele que crê, se humilhar, será salvo. Agora aquele que cuidar, que é sacerdote diante dos olhos do Senhor, aquele que cuidar, que é maior do que o Senhor que nos enviou, segundo João 3, onde Jesus Cristo diz: não é o enviado maior do que aquele que enviou, não é o servo maior do que seu Senhor. Se aquele que cuidar, que é maior que Jesus Cristo, perecerá pura e simplesmente. E vai haver muitas mortes na igreja Maná. Muitas mortes, porque muitos recusarão. O Senhor me falou. Muitos se recusarão a ressuscitar dos mortos, porque eles acreditam que estão todos bem. E a todo tempo estão fora do rio de autoridade. Não estão a adorar em espírito e em verdade. Tudo aquilo é mecânico. Não é para denigrir. É a palavra do Senhor. Vai se cumprir. Vai se cumprir, amados. E isto é para quê? É para a glória do céu, que não se deixa escarnecer. É para a glória do céu que não se deixa escarnecer. O sangue de Jesus não foi derramado em vão, amados. E não, cada um de nós pagará o nosso preço. Aquele que crê verá a glória de Deus. Aquele que não crê verá a glória de Deus a mesma, mas vai ver o sol nascer quadrado. Quer você creia, quer não, a glória de Deus você verá. Mas convém que você veja a glória de Deus enquanto você tem tempo para se arrepender. Esta é a glória bendita. Esta é a glória salvífica. Esta é a glória que galardoa a fé, aquele que crê. Mas se você também não crê, o teu pecado te condenará. A decisão informada que você fez. Informada por quê? Porque se te foi pregado o evangelho, Marcos 16:15, esteve na tua vida. Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê e for batizado é salvo. Quem não crê está condenado. É o teu pecado que te vai condenar. É a tua decisão em permanecer no mundo. Um mundo que o Senhor disse que neste mundo não ficará pedra sobre pedra. Você também não ficará.
você também não ficará. É a tua escolha, uma escolha informada. Uma escolha informada, pura e simplesmente. Então você que se condenou a si mesmo, não vem dizer, ai, o Senhor preparou um caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Toda a profecia se está a cumprir, amado. Toda a profecia se está a cumprir. Ficou tudo escrito. Como ele diz aqui em Mateus, o céu e a terra não passarão, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo o que eu profetizei no momento, naquele período em que fui arrebatada, e continuei a profetizar, segundo tudo aquilo que ele me dizia para profetizar, ficou tudo escrito. Ficou tudo escrito. Está escrito, vai se cumprir. Nem que você, amado, nem que você rasgue-se todo. Está escrito, tem que se cumprir. Não é a misericórdia do Senhor. Quando Deus disse que eu pregava que o Jorge Tadeu iria morrer, porque o Senhor falou, se ele não se arrepender, vai se morrer. E eu disse, ai Senhor, mas por que o Senhor diz que ele vai morrer? Mas eles estão todos bem. O Senhor, eu fui lá, mas vejo todos estão bem. Aqui, tá tudo. O Senhor dizia, não te deixe mover pelo que vês ou pelo que sentes, antes pela fé. O Senhor sempre me falou. Tira os olhos do problema. Põe os olhos em Jesus. Ele sempre me falou. Ele sempre me encorajou. Das vezes que eu não via nada acontecer, eu estou ali a orar. Eu dizia, ai Senhor, babá, eu só murmurava. Eu só dizia, ai Senhor, olha para mim. Olha para mim, onde é que estão os frutos? O Senhor, ele ficava a me ouvir. Passado um bocadinho, eu só ouvia, Ana Isabel, pega no teu orado e vem após mim. Outras vezes ele dizia, Ana Isabel, se eu venci, tu também vencerás. Ele puxa por você, amado. Porque ele tem um plano de salvação para o seu povo, o povo que ele ama. Ele não deixa ninguém confundido. Aquele que espera. Ele sabe que muitas pessoas o amam, mas estão cativas ao inferno, estão amarradas aos portões do inferno. E ele está a tratar. Ele está a preparar um caminho. Por isso é que ele diz que eu não posso obrigar as pessoas, porque eu, se obrigar as pessoas, eu vou parti-las, eu vou matá-las, porque tem que vir do coração. Você que tem que desejar ser salvo, você que tem que desejar ser liberto, você que tem que desejar estar conectado com ele, você que tem que desejar consagrá-lo a ele, você que tem que desejar entrar em aliança de sangue, do sangue da cruz, com ele. Enquanto você não desejar isso, ele não vai te obrigar a nada. Mas ele vai te protegendo. Ele vai repreendendo o inimigo. Ele vai te guiando. Ele vai suprindo as tuas necessidades. Porque é misericórdia dele. Mas ele te está dando um tempo também. Mas quando ele vê que você não está a vencer, neste ano, muitas igrejas que não estão a vencer vão subir. A igreja vai dormir. Mas é porque ele quer? Não, a vontade dele é que nós vivamos muito tempo sobre a terra, testemunhando dele, comendo o bom dessa terra. É para isso que ele nos fez. É ou não é, amado? Ele tem prazer que tudo nos vá bem. Ele tem prazer que as coisas nos vão bem. Ele tem prazer que nós tenhamos saúde. Ele tem prazer que nós tenhamos alegria. Ele tem prazer que nós tenhamos abundância de tudo, amado. Nós não tenhamos falta de nada. Ele cuida. Ele é o nosso provedor. Mas o problema é que nós não cooperamos com ele. O inimigo castiga. Quando nós não cooperamos com Jesus Cristo, é uma porta aberta para o inimigo. É legalidade para o inimigo entrar e fazer o que ele quer conosco. E a misericórdia do Senhor vai nos amparando, vai repreendendo o inimigo quando ele vem para poder nos matar. Para poder nos matar. Ele não permite. Mas ele espera que você se arrependa. Ele espera que você coopere com ele para ser ressuscitado, para reavivar esse primeiro amor que está adormecido. E se você nunca recebeu, para também receber pela primeira vez, para que ele saia expulso no nome de Jesus, para que ele venha, para que ele venha a ti e faça morada em você. E você produza fruto do Espírito, testemunho dele. Tem a tua família unida. Tem o teu casamento em dia. O teu leito matrimonial imaculado. Sem adultério, sem fornicação, sem prostituição.
amando uns aos outros, os filhos em sujeição, os filhos amando os seus pais em segurança. Ele provê, amado. Ele te ama, ele me ama. Ele não ama só aqueles que nós vemos que estão abençoados. Ele me abençoou primeiro, mas você me vê ali com a nadar em riqueza. Não, mas a maior riqueza que eu tenho é o quê? É isso que eu te estou a dar, amado. É o Espírito que veio com força do amor dele. Está a operar na fidelidade dele que não falha. E manifesta-se na sua misericórdia que é tremenda. Para mim e para ti. Esta é a maior herança que nós podemos ter. Este é o maior galardão, amado, que nós podemos obter de Deus. É ter a espada do Espírito. É ter o capacete. Temos a nossa cabeça, nossa mente cauterizada pelo capacete da salvação e vida eterna. Ter o nosso coração bem guardado, com o escuro da fé, revestido com o escuro da fé, cheio da espada do Espírito, que quando sai pela nossa boca fora, ela sai como espada de 2 gumes e aniquila fortalezas, destrói tudo quanto é astuta cilada do inimigo, setas, laços e tudo quanto é casta de invocação de demônios, culta demônios contra nós, aniquila pelo poder da nossa palavra, que sai com fé, em nome de Jesus, a voz do comando cai por terra tudo. Os nossos pés calçados com o evangelho da paz, os nossos lombos revestidos com a couraça da justiça. Esta é a armadura de Deus, amado. A unção de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Para apresentar como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, fluindo no sobrenatural de Deus. Você quer maior riqueza do que isso, amado? Quem tem isto tem tudo. Isto é a excelência de Deus. Quando nós atingimos a este nível, nós atingimos a excelência de Deus. Depois de ser batizado na água, no Espírito Santo, ser batizado com fogo, dependendo da tua chamada, daquilo que Ele quer que você faça, há outros níveis que você tem que atingir para poder atingir aquela excelência majestosa de Deus. Como José, como os outros, especialmente o José, é de uma excelência divina que ele cumpriu e sujeitou-se a Deus até os fins dos seus dias. O José como é que se diz? É remarkable. Como é que se diz? Agora a palavra não me vem. É um vínculo para que nós imitemos aquilo que José é como referência para a excelência de Deus. Claro que temos a Jesus. Claro que temos a Moisés. Mas Moisés, no final, deixou que a ira lhe subisse, não é? Então ele não venceu a terra, não venceu não venceu a carne e teve que ser levado antes, foi dormir. Mas José, ele foi no tempo de Deus. O Abraão também tinha a excelência de Deus. O Abraão foi no tempo de Deus. O apóstolo João, que foi arrebatado, tinha a excelência de Deus. Deus me diz, o João, ele não testemunhou dele, ele não falou dele, mas ele fez muitos milagres. Ele só falou de mim, mas ele fez muitos milagres. Eu disse, mas Senhor, mas por que ele não falou dele, daquilo que o Senhor fez nele? Porque ele era tímido. Deus disse-me que ele era tímido, por isso é que ele não falou. Ele disse, mas tu testemunharás de mim. Para o Senhor, aquilo que o Senhor me diz para fazer, amado, nem que for até com China, vamos embora, porque eu sei que ele vai adiante de mim, quebrando os ferrolhos dos portões, pondo para fora de ação tudo quanto é barreira, vai cair tudo por terra e eu vou passar em terra seca. Não é? Então, com ele não tem estresse. Tem aflição? Tem. Mas tem gozo e tem vitória no final. Com ele tem sempre vitória, amado. Então vamos fazer o quê? Vamos agarrar no nosso horário e vamos embora, amado. Então é para que você veja que é tempo de você entender que nós estamos nos finais dos tempos. Estes momentos, amados, nós estamos a viver no tempo de Apocalipse. Não é para subestimar.
Não é para levar de ânimo leve. Não é para estar atrás de protagonismo. É para estar atrás do único protagonista, Jesus Cristo. Este é o momento para nós agarrarmos no nosso arado e vir após Ele. Porque Ele está a juntar no celeiro, amado. Ele está a separar o trigo do joio. Por isso é que muita igreja no corpo de Cristo, muitos vão dormir. Aqueles que estão a servir de pedra de tropeço no corpo de Cristo, não têm se arrependido anos após anos. Ele profetiza, ele levanta esse e fala, vai exortando, mas não muda, não coopera com ele, não se santifica e não dá lugar para que Deus dê crescimento à semente da salvação e vida eterna. É ele é o semeador e é ele que é agricultor e é ele quem dá crescimento. E todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e que são feitos filhos de Deus, que não entendem a parábola da semente, não entendem o ciclo da semente da salvação e vida eterna que entrou em si, não coopera com Deus, não dá lugar ao líder da congregação para o pastorear e apacentar, a tua semente não crescerá. E quando nós não damos lugar a Deus e ao líder da congregação para apacentar, a semente nunca morrerá. O apóstolo João diz lá em João 12 que se a semente não morrer, ela não produzirá fruto. E o que significa isso, amado? E a semente tem que morrer. Você tem que vencer o teu caráter, a tua vontade, para tirar o vinho velho, para tirar a velha natureza com a sua concupiscência, com o seu pecado, com os seus desejos. A velha natureza é carnal, ela produz fruto do inferno. Se você não der lugar a Deus para te limpar da velha natureza com os seus feitos, se você não vencer o caráter, ter humildade e mansidão para aceitar a correção, amado. A palavra ela vem quando nós recebemos, ela vai corrigir, porque nós estamos cheios de pecado, de imundícia, de iniquidade, de tudo quanto é lama, onde nós viemos. Ele tem que nos limpar. Temos que passar pelo processo de regeneração. Senão não há novo nascimento. E se é o novo nascimento, nós não produzimos frutos, amado. Não há frutos do Espírito Santo. E o povo precisa de entender isto para dar lugar a Jesus Cristo. Só quando nós morremos para nós mesmos, nós vamos desenvolver o Espírito, nós vamos produzir um fruto do Espírito muito simples. Humildade e mansidão. Quando nós entendemos o poder da humildade e mansidão, que nesses finais dos tempos está agora a ser priorizado para ressuscitar o dom do amor que está coberto com trevas. Todo mundo pede, Senhor, ai Senhor, ressuscita-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a ser humilde. Ajuda-me, Senhor, a não gritar. Ajuda-me, Senhor, a ter paciência. Ajuda-me, Senhor, a fazer isso. Ajuda-me, Senhor, a ter humildade no coração. Ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a suportar o pecado do meu irmão. Ajuda-me a ser longânimo. Amado, quando nós entendemos o poder da humildade e mansidão, nestes finais dos tempos, que as trevas cobriram a terra aos povos, Deus vai poder ressuscitar muita semente que ficou sufocada, muita semente que não venceu, muita semente que morreu, muita semente que foi coberta com joio. Não pense você que Deus não tem poder para transformar uma semente de joio em trigo. Se ele teve poder para ressuscitar o Lázaro depois de morto de 4 dias, se ele teve poder para ressuscitar o filho da viúva de Naim, se o pai teve poder para ressuscitar o filho depois de 3 dias de morto, e muitos outros mortos que ele ressuscitou, não vai ele remover um joio do trigo ou transformar o joio em trigo? Isso para ele é nada.
Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele pode transformar. Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 21, Ele diz, eu faço todas as coisas novas. Mas se você não der lugar a Ele, Ele não vai te obrigar, porque é o que Ele me disse. Ana Isabel, eu não posso obrigar, porque se eu obrigar, eu vou parti-los e vou matá-los. Então, por isso é que Ele espera, para que seja você, eu, a darmos lugar a Ele, a virmos mesmo, abandonarmos, a aceitar o convite dEle. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo que é leve e suave. O que é jugo de leve e suave? É o amor, é bondade, é longanimidade, é mansidão, é humildade, é paciência, é esperança, é fé, é tudo. Esse é o jugo de Deus, amado. Para si e para mim. Tomai de mim esse jugo e aprendei de mim que sou humilde e manso do coração. Ele também é humilde e muito humilde, como o Senhor, como todo-poderoso, o El Shaddai. Ele é até mais daquilo que eu, no meu ponto de vista, devia ser. Ele é humilde, ele baixa ao nosso nível para falar conosco, para não nos partir. Porque Ele é poderoso, a mão dEle é potente. Se Ele dá um sopro, já somos. Por isso é que Ele é assim manso, humilde, é a natureza dEle, para lidar conosco. Porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Ele sabe que somos pó. Então Ele está à espera que eu e você cooperemos com Ele para produzir o fruto do Espírito Santo. E Ele quer fazer isso. E nestes finais dos tempos, a apostasia é muita. Mas você precisa de entender e determinar se você quer salvar ou se você quer continuar amaldiçoado até os dias da consumação dos séculos. Você decide. Você decide. As profecias estão-se a cumprir, amado. Você que me tem acompanhado, você se está em Lisboa, vá servir a Deus. Vai buscar, você não vai ver a igreja registrada, porque tem sido perseguida. Porque Deus me disse para não resistir à igreja como associação. E em Portugal, a burocracia é tanta que você tem que resistir à igreja como associação. Se você não resistir à igreja como associação, resistir como igreja é quase impossível. Eles me explicaram e disseram que é quase impossível, eu vou gastar dinheiro e gastei. Bem tentei. Mas é a culpa minha? Não, eu fiz a minha parte. O Senhor me disse, não se preocupe, eu estou no controle. Vai comer capim, Nabucodonosor. O Senhor disse, o Portugal tem um sistema Nabucodonosor. O que acontece a Nabucodonosor? Come capim, não comeu agora? O Senhor disse, Ana Isabel, eu estou a vingar-te, eu estou a rugir. Eu vou vergar Portugal, eu estou a rugir. E não rugiu. E não rugiu, ele está a vingar a quem? A mim? Não, a igreja dele, que oprime. Portugal oprime as igrejas. Tem que resistir com uma associação. Associação é associação. Igreja de Cristo é igreja de Cristo. Eu quando fui registrar, porque era o caminho para registrar, eu fui. Tinha tudo. Eu teria registrado como associação. Mas no ato do registro, já no último coisa que ia registrar, viram os papéis, estava tudo certo. Deus me disse, na hora, no balcão, eu e a funcionária, eu não sou associação, eu sou igreja. Eu fiquei, mas quem está a falar comigo? Eu não sou associação, eu sou igreja. E eu fiquei toda muito embaraçada. A senhora me perguntou o que se passa. Eu disse, eu tenho que pensar um bocadinho. Deixa eu pensar. Ele disse, tá bem, se quer pode ficar com o bilhete e depois, quando vier, me chama. Eu fui lá fora, eu fiquei assim, parecia mesmo, eu fiquei assim, eu não estou a entender nada. Ele não permitiu que eu resistasse à igreja dele como associação. Ele não aceitou. Porque ele diz que eu não sou associação. É um sistema Nabucodonosor. E eu é que vou resistir à igreja como associação para ficar em desobediência contra ele, para te agradar, porque muita gente não vai à minha igreja porque não está resistada. Porque vai lá fazer o Google, não está
registrada. Mas se vier a mim, eu mostro os papéis de todas as tentativas que eu fiz. E você, se crê na profecia, você crerá e dirá, não, esta é a igreja de Deus genuína. Porque todas as igrejas de Cristo que estão lá registradas como associação, não são igreja, são associação. Já viu por que está muita igreja fora de rio da autoridade de Deus? Já viu? E não está a vencer? Porque não é igreja, é associação. E ele não permitiu que eu fizesse. E ele permitiu que eu profetizasse, que eu trouxesse. Ele está a trazer a descoberto aquilo que está escondido. É ele, amado. Eu lá vou saber algo assim. E ele disse, profetiza para as minhas igrejas. Não aceitem resistir às minhas igrejas como associação. Eu não sou associação, eu sou igreja. E ele vai pôr o governo português a comer capim. Portugal vai hoje, ou foi hoje, creio que sim. Não, hoje não, foi há 3 dias. Foi no dia 2. Ele falou, ele disse, Portugal vai passar por um período de fome muito grande. É o sistema Nabucodonosor, ele está a rugir. Ele falou, eu vou vergar Portugal, ele vai. E ainda a inundação do rio Tejo ainda não aconteceu, amado. Deus está à espera de arrependimento de Fátima. Ele falou. Ele tem o seu tempo. Ele não me disse quando. Mas que rio Tejo vai encher até Torre da Marinha, isso vai. Escreva isso e espera que vai acontecer. Ele mostrou. Se até a minha igreja, a porta, estava toda ela inundada, isso quer dizer que Leclerc, toda a Bahia, estava tudo inundado, cheio. E ele me disse até a Torre da Marinha. E eu creio porque o nível de Torre da Marinha com a igreja onde está, é a água onde eu vi, na frente da igreja, a Torre da Marinha, vai ficar tudo inundado. Isso, quando acontecer, então Portugal, isto é capim, é Nabucodonosor, amado. O Portugal vai comer capim. O governo português vai comer capim. A maneira de Deus nestes últimos tempos. O Nabucodonosor não obedeceu a Deus e ele comeu capim mesmo como um boi. Mas quando ele diz, nestes finais dos tempos, que esse é um sistema Nabucodonosor e o Nabucodonosor comeu capim, é isso que ele está a fazer. Esse é o primeiro aviso para o arrependimento. O segundo agora é fome. Quando é que vai vir? Eu não sei. O segundo agora é a fome. O terceiro, eu não sei o que vai acontecer. Mas aquela profecia que ele mostrou de tsunami, amado, prepara que vai chegar. Agora, se você e eu, se Portugal se arrepender, também a alevosa de Portugal, que é a Igreja Maná, e todas as outras que pregam lei de prosperidade financeira, são as alevosas do Portugal, se arrependerem, Deus também se arrepende, ele cancela. Todos nós sabemos que Deus, quando nós nos arrependemos, o mal que estava para sobreviver, que sobrevinha sobre nós, também será cancelado. E ele não vai permitir que um povo que se arrependeu, rasgou as vestes, mudou de atitude, ele também terá a sua misericórdia e a misericórdia se aplicará. Amém, amado? Creia, amado. A profecia de Espanha se cumpriu. Está ali na minha página, na página da igreja, está ali, a profecia se cumpriu. Guerras e rumores de guerra. A Espanha está em guerra fria. Guerras e rumores de guerras. A Espanha está em guerra fria. Está agora na guerra fria. Todos veem. Com os Estados Unidos. Isto chama-se Guerra Fria. Não há trocas de canhões, nem de balas, não há mortos, não há feridos, mas trocas de palavras e de ameaças e recusas, quebras de contratos e por aí fora, isso e retaliações. Você não entra no meu país, eu quebro todo o contrato que eu tenho contigo. É brigas, né? É brigas entre parcerias, né? É isso. Não, são brigas, isso chama-se Guerra Fria. Está acontecendo agora. Ele, quando me falou, eu até nem quis
profetizar. E ele me disse, se tu não profetizares, tu vais perder a glória de Deus. Eu disse, ai Senhor, não, perder a glória de Deus é morte certa. Não, eu vou já e profetizo. E agora se cumpriu. E você ainda duvida, amado. Você ainda duvida que Deus está vivo, está aqui no Ministério Apostólico Aragem Shine. O conjunto de Ministério Apostólico Aragem Shine chama-se Igreja Evangélica Apostólica Aragem Shine. O Senhor declarou para mim, esta igreja chama-se Igreja Evangélica Apostólica Aragem Shine. Você duvida? Você duvida? Não vem dali para salvar a tua alma. É a tua alma que está em jogo, amado. É a tua alma. Venha daí. Está lá pessoal capacitado por Deus. Está a fazer um grande trabalho. Não estou em Portugal. Estão a fazer um grande trabalho. Missionários precisam, ceifeiros precisam. Se você também quiser ser treinado, capacitado por Deus, provado, aprovado, ungido, para também ir, amados, venha dali. Venha dali, não limite a Deus. Deixe de apontar do dedo, deixa de criticar, deixa de murmurar. Põe Deus em primeiro lugar, põe a tua salvação em segundo lugar, porque sem Deus você não salva a alma. Mas se você puser Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, Ele salvará a tua alma. Amém, amados? Ó Pai querido, no nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por cada uma dessas almas que entraram aqui nesta live, para ouvir, Senhor, este cumprimento desta profecia. E saber, Senhor, que mais uma vez faço ver, Senhor, que assim como tu levantaste, arrebataste o apóstolo João no Espírito para profetizar aos líderes das congregações, assim fizeste comigo e foste além. Senhor, só tu és poderoso para confirmar a tua palavra, só tu és poderoso para convencer o teu povo. Senhor, eu sou apenas um vaso, como o apóstolo João foi, eu também sou. Jesus Cristo mesmo disse, Ana, nós somos apenas um vaso, e assim eu sou e me sujeito a ti, Senhor, me rendo a teus pés. Eu oro, Senhor, para que convença o teu povo, Senhor, a dobrar os joelhos a Jesus Cristo e a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador neste ministério, e a receber essa visão nova, cheia da unção, cheia do poder, para lidar com essa apostasia destes finais do tempo e trazer e ressuscitar o primeiro amor que ficou coberto com as trevas, e o amor, Senhor, naufragou. Em nome do Senhor Jesus, cancela, Senhor, em nome de Jesus, todo o jugo do inferno que está a impedir o teu povo de congregar. Todo espírito de mentira, todo espírito contrário à vontade de Deus, o Pai, cegueira espiritual, espírito erro, espírito do engano, todo culto ao demônio, toda idolatria, todo amor ao mundo e toda a glória do mundo, tudo quanto está separado, o teu povo de vir receber o poder de Deus para a salvação da sua alma, nesta nova visão que se resplandeceu na terra. Cancela, Senhor, em nome de Jesus. Lida com toda a fortaleza, lida com todo o principado, lida com todos os príncipes das trevas, ponha para fora da ação tudo quanto é interferência vindo do norte, sul, este, oeste, todos os legiões de anjos,